Fala marombeiros, beleza? Então, em 2017, o Cariani teve uma treta junto com o Jorge Remy, antigos funcionários, né, da ABTV, e eles tiveram uma treta que foi muito pesada. Anos depois, o Cariani, em seu podcast, que foi invadido pelo Renan Correia, falou sobre essa treta e como eles se acertaram sobre tudo isso, né? Eu vou deixar o trecho do Cariani falando e depois eu volto para mostrar para vocês porque o Jorge Remy respondeu e falou um pouquinho mais sobre essa treta antiga que na época movimentou muito o mundo maromba aqui na internet. Eu criei o meu canal para me defender na época dos ataques que o Jorge Remy fez. Mentira! Bom, eu falo pra vocês não podem fazer podcast comigo, velho. Mas você nunca falou na vida? Nunca falei, mas eu abri meu canal pra isso. Porra. Eu tinha que me defender. E aí o que acontece? Eu pedi pro pessoal da BTV pra me ajudar, pra me deixar me defender, e eles me deixaram na mão. Falou, não, você se defende sozinho. Aí você falou, tá bom. Eu não tinha veículo de comunicação pra me defender. E aí? O meu amigo, tá? Meu amigaço. Mas na época, o dono da BTV falou assim, Renato, eu não vou me envolver nessa briga. Você, na minha opinião, você está com a razão, você não está errado, mas eu não quero me envolver nessa briga. Então você não pode gravar nenhum vídeo aqui na BE pra se defender. Vixe Maria. Aí ele falou, vou criar o meu, então eu vou falar. Criei o canal. Então o primeiro vídeo do seu canal é um vídeo réplica ali? Ou você já tirou esse vídeo? Não existe. Não, tá lá. Tá lá? Tá lá, tá como privado. Tá como privado, mas tá lá. Então, Maurício, quantas visualizações deu aquele... Tá, okay. Pra você ter uma Vou ideia confirmar. do tamanho da treta. Mas deve ter dado uns 450 mil views. Então deu bom. Deu? Mas o que é essa treta aí? Renan. Eu não sei, Renan. velho. Eu vim aqui, pessoalzinho. Eu sei que vocês gostam disso aí, velho. Hoje eu vim aqui dar uma causada, né? Sextou, né? Fazendo nada, comendo uma pizza. Já que o A Renatão... pizza foi brinde. Renatão tá aqui, ó, falando, eu só tô, né, pontuando. Não fui nem eu que tirei, né, esse assunto. O que ele falou de você? O Renatão vai me matar, mas tudo bem. Renato, respira. Quantos ao vivo aí, Mauricião? Respira. Marcelo Notícias Maromba, um abraço. Um pra abraço, você. caralho. Gerando conteúdo Peraí, pro tem Marcelão. 5.800. Eu acho que se bater 6 mil, ele conta. Hein, Renatão? Não, 6 mil vai bater só de Ah, falar aí disso ferrou. agora. Já vai começar. Ah, então ele vai ter que falar de qualquer jeito. Ó, pra você ter uma noção. Tem duas partes de esclarecimento. Uma tá com 400 mil, outra tá com quase 200 mil. Tá vendo? Isso Na do seu. É. Nossa. E na época nem monetizava, que poderia tirar um troco ainda, mas nem monetizava o canal. Nem né? ganhei dinheiro com isso, né, Maurício? Eu vou explicar. Então vai. A minha entrada na ABE foi dessa forma, mas foi muito rápida. E rapidamente eu tive uma grande aceitação no público. Em fevereiro, nós fomos fazer um treino lá na cidade do Donaire, que fazia parte da BTV. Foi eu, o Jorge, eu acho que o Mafra também foi, não me recordo, mas eu lembro que foi o Toguro, Donaire, a galera, Horse. Éramos todos da BTV. Cara, que eu saudade da lembro. BTV. Mano, era um time da hora. Era né? muito legal. E a galera não sabia o que cada um ia virar ali. Não, Muito ninguém doido sabia, isso, mas era um né, time velho? bem legal. Bem legal. Bem legal. Japamorfo. Sim. Era muito louco. A gente tinha um time bem legal. É. E num treino lá, o Toguro me convidou para fazer um projeto com ele. Ele chegou e falou assim, tiozão, eu nunca coloquei o shape. E as pessoas me criticam muito por isso. E ele estava numa época onde ele tinha muito hate. Cara, você postava um vídeo com o Toguro na BE, era hate, por conta desse negócio do shape inexplicável. Cadê o shape que não chega no que Isso, dá lá? aquela historinha lá. Já foi, já. Porque ele era um cara
totalmente da musculação. Hoje Bateu não. 6 mil, Renato, pode Hoje contar. ele hoje ele é era entretenimento. fato, né? Mas aí é o seguinte, ele chegou pra mim e falou: Renato, quanto tempo você acha que eu preciso pra botar o shape? E o shape dele estragado. Eu falei assim, 4 meses. Em 4 meses você coloca o shape. Ele falou assim, você cuida de mim pra eu fazer esse projeto? Aí eu falei, cuido. E naquele dia, pra você ter uma ideia de como o Toguro estava desacreditado, o Horse, o próprio Donaire, todo mundo chegou e falou assim, cara, você tá fazendo uma cagada. Procura esse vídeo, Mauricião. Tem aí. Tem um vídeo de vocês resenhando sobre isso? Não, a gente gravou. E os meninos no vídeo falaram, cara, Isso, você então. vai se Putz. ferrar, Renato. Você vai passar vergonha porque ele não vai colocar o shape. Procura aí, Mauricião. E aí, ali a gente começou o Projeto 120 Dias. Sim. Que foi a primeira novela da musculação do fisiculturismo. Foi a primeira novela da musculação. Ó, diretorzão, que brabo. É verdade, foi a primeira novela. Sim, sim. Cara, mas eu era tão criticado. Mas Sério? nossa senhora. Pelo público? Pelo Por quê? Não, pelo público não. O público adorava os vídeos. Então. Mas pelos atletas. Cara, os atletas viraram. Porque eu era um cara muito respeitado entre os atletas. Pô, eu era o campeão overall do Mr. Santos. Nossa, você achou? É esse daí, né? É esse Eu mesmo. duvido, Toguro. É esse mesmo. Pode ir lá na frente, Nossa, o Maurício. Toguro nem tinha tatuagem direito. Nem tinha. Olha, meu. Top 1 dos vídeos em alta e bateu 1 milhão em 24 horas. Ah, então, eu lembro, foi muito rápido. Bateu 1 milhão em 24 horas pra musculação naquela época. Não existia isso. Naquela época, 2017. Não. Naquela época. Imagina, 230 mil likes, cara. 230 mil likes é like, hein, cara? Nossa, mano. Quantos 230. comentários? Vai dar uns 10 12 mil. mil. 12 mil comentários e 230 mil likes. Esse foi o vídeo que eu e o Toguro calamos a boca de todo mundo na época. Por Sim. quê? Porque Olha, meteu o shape, Exato, meteu viado. o shape. Ficou ó. bem, velho. Ficou bem. Olha, essa academia é aquela do Sonda? Do Sonda. É, João Caetano. Ah, que da hora, das antigas essa aí. Olha lá. Coloca o final, Mauricião, do antes e depois do Toguro. Aí, ó. Quer ver, ó? Ó. Olha como ele tava, como ele ficou. Você é louco. Não, ele evoluiu muito. Evoluiu É bastante. aquilo, ele fez. Não Fez tem o segredo. Ah, o fez. Renatão que deu um negócio mágico. Não, ele Não. fez. Ele fez o trabalho. Né? E aí o seguinte. E aí a gente viralizou, cara. Aí esse foi o divisor de águas da vida do Toguro. Sim. Depois do projeto 120 dias, do Toguro não, perdão, nosso. Meu e do Toguro. Sim. Depois dos 120 dias do Toguro, pumba, explodiu, voou e até hoje. Mas, Mauricião, E eu viralizei também. o Renatão tá dando ele voltas. rodou. Ele Não, eu tô contando a história. Ah, então tá bom. E aí o que acontece? Depois que isso viralizou, eu acabei. Qual é o termo certo? O termo certo é o seguinte: eu acabei me tornando o grande astro da BTV. O cara da BTV. E até então, a pessoa que, vamos dizer assim, que liderava a BTV era o Jorge. Entendi. E isso começou a vamos dizer assim, internamente começou uma briga muito grande. Isso começou uma briga muito grande, uma disputa muito grande. Só que as disputas por visualizações. Então, nós fazíamos um vídeo, batia 300, 400 mil views. Aí o outro lado, vamos dizer, dividiu-se o time. E o outro lado fazia outro vídeo para poder tentar acompanhar as visualizações, que não era legal. Isso foi a disputa errada que nós fizemos. Dentro de uma porque marca, era um time. quando tá divisão, aí ferrou. Acabou, não era um time. É. E aí a gente não conseguiu mais controlar isso. Só que tem um detalhe. O Jorge, na época, ele era muito amigo do Júlio. Julião Balestrin? Do Júlio. O Júlio era mestre dele. Entendi. E aí, somado essa disputa, essa rincha, somado também ao fato do Júlio
Você já tinha ser treta. meu inimigo mortal, Então. Puta. o que aconteceu? Ele começou a me atacar. Ele começou a atacar na internet. E assim, Mas ele falava o quê? Então, os primeiros ataques foram ao meu conteúdo. Dizendo que era um conteúdo entretenimento demais, muita novela, que era fake, que era isso, que você roteirizava os vídeos. Hoje, todo mundo roteiriza vídeo. Naquela época, era errado você falar isso. Entendi. Onde assim, você não pode escrever a história, tem que deixar rolar. E a gente roteirizava. Sim. Hoje, você chega e fala assim, o que nós vamos gravar hoje? Cara, vamos gravar indo lá na casa do Kaique, que eu vou aí na sua casa, eu vou pedir pra você chegar aí fazendo uma refeição, aí eu vou falar sobre sua refeição, tudo tal. Você monta o roteiro. Isso pra mim é planejamento. Planejamento. Mas naquela época não podia, porque começou-se a usar um termo chamado novela. Sim. E o Renato é noveleiro. Ó, lá vem ele com mais uma novela. Ah, isso aí é uma novela, tudo tal. Como eu era o único que fazia, era eu contra todo mundo. E aí as pessoas, na hora, elas queriam fazer o que eu faço. Mas elas não tinham coragem de pagar o preço. Que era o quê? Botar a cara a tapa e ser chamado de noveleiro. Então o que era mais fácil? Criticar. Entendi. Eu queria fazer, mas eu vou criticar você. Porque eu não tenho coragem. Isso é normal. Então começou uns E ataques. aí começou muita crítica, muito ataque. E o Jorge foi um dos que me atacou muito. Começou assim. Só que aí chegou um momento que ele perdeu o rumo um pouco. E aí ele começou a atacar a minha família. Aí foi ferrou. pesado. É. Entendeu? Aí ele chamou o meu filho mais velho de mongoloide. Nossa. Ele disse que a Tati transava com outros caras, que me traía. Nossa. Foi pesado. Foi pesado. Ele Isso é perdeu. público? Público. Ele fez uma live falando isso. Ele fez uma live uma vez publicamente. É foda. Ele disse que eu assediei a mulher dele, que eu era apaixonado pela mulher dele. Ele perdeu a mão. Perdeu a mão na época. Muita gente não acompanhou isso na época. E aí ele perdeu a mão. E aí quando ele perdeu a mão, aí ficou muito feio. Aí ficou muito ruim, entendeu? Foi nesse momento que você falou Que que eu fiz precisa dar uma aqueles vídeos. resposta. Aí foi os vídeos que eu dei a resposta. E aí, em cima disso, virou uma polêmica muito grande, foi tudo muito conturbado, foi tudo muito triste. E aí eu decidi sair da BE. Sim. Falei, não, eu decidi sair. Só que ele já tinha saído da BE há um mês antes. Ele tinha conseguido um patrocínio numa outra marca, no Trata. Ele tinha conseguido uma parceria no Trata, ele não se via mais com o ambiente lá dentro. Ele colocou na cabeça dele de que o Albert, que era o dono da BTV, tinha me escolhido no lugar dele, entendeu? Ele se sentiu rejeitado e ele foi para no Trata. E aí quando ele saiu foi quando os ataques ficaram pesados mesmo, né? Porque aí quando ele saiu ele começou a me atacar feio. Começou esses ataques, eu me defendi na justiça, né? Porque aí envolveu minha família, envolveu. né? Me defendi na justiça e me defendi na internet. E aí eu saí da B, ele já tinha saído, eu fui pra Integral. Sim. E isso passou. E aí ele não ouvi mais, ele também não me viu mais. Aí uma vez uma vez eu encontrei ele no campeonato do Rafael Brandão, que eu ia competir. É isso que eu ia perguntar. 2018. Teve a briga, não sei o quê, e aí? Nunca mais. Nunca mais. Aí em 2018, dezembro de 2018, eu encontrei ele com um peixe no Rafael Brandão. Aí, cara, é uma característica minha. Talvez isso, não sei se é defeito ou é qualidade, mas é uma característica. Eu não guardo mágoa de ninguém. E o que eu fiz? Eu cheguei lá e fui cumprimentá-lo no campeonato. Aí o peixe, eu cumprimentei o peixe, fui cumprimentar ele, ele não me cumprimentou. Falei, beleza. Não vi mais. Chegou no campeonato, no meu campeonato agora, do Pro. Esse último? Esse último. Nossa, depois de Do tanto Pro. tempo. Nunca mais tinha visto ele. Nunca mais. Nenhum contato. Nunca mais. Caraca, velho. Aí eu tava com o Júlio conversando. E lembra que é um estádio? Sim. Você foi, né? Foi. Lá em cima. Aí ele tava conversando com o Júlio e tal, tudo. Faltava uma hora mais ou menos pra eu subir no palco. Uma hora mais ou menos, né, Maurício? Era uma hora mais ou menos. Tá bom. Aí eu conversando e tal, tudo. Aí eu olhei pro lado e vi ele lá em cima. Lá em cima. Lá no canto, sentado. E ele tava me olhando. Cara, ele chamou minha mulher de puta. Ele chamou meu filho de mongoloide. Nossa. Foi foda. Você é louco. Eu subi degrau por degrau. Estendi a mão pra ele, falei:
E aí, Jorge, como é que você tá? Tudo bem? Foi ou não foi? Não sei. E ele me cumprimentou. Como eu vou fazer essa atuação? E ele me cumprimentou. Cumprimentou? Cumprimentou. Aí eu falei pra ele, parabéns pelo seu retorno aos palcos. Você competiu no Muscle Contest e você estava muito bem. Tanto que eu acho que ele foi segundo ou terceiro colocado na Master, não lembro. Legal. Falei, parabéns pelo seu retorno, você merece, porque você é um cara que ama o bodybuilding. E fui embora. Encontrei ele no Mr. Santos. Aquela cena me deu medo. Sério? Dele subindo? Você vai entender. Não, você vai entender. Do Mr. Santos. Encontrei no Mr. Santos. Aí fui lá, cumprimentei ele novamente, ele me cumprimentou. Aí eu sentei pra assistir o Mr. Santos. Aí ele veio e sentou do meu lado. Falou, eu preciso conversar com você. E ele falou, eu preciso conversar com você. Falei, tá bom. Aí ele falou, olha, eu não tive a oportunidade de fazer isso até hoje, mas eu queria pedir desculpas pra você. Eu errei com a sua família, eu errei com você, eu não deveria ter dito isso. Um dia, talvez eu consiga te explicar por que fiz isso, mas eu não quero tentar explicar agora, eu só quero pedir desculpa pra você. Eu quero dizer que eu tô arrependido. Na época, eu comprei a briga do Júlio, e hoje eu vejo você amigo do Júlio. Putz. Ele falou. É. Então hoje, você é amigo do Júlio, eu comprei a briga dele, fui na internet, falei um monte de coisa sem autorização do Júlio, não foi o Júlio que pediu para eu fazer isso, mas eu queria defender o meu amigo, e hoje vocês são super amigos e eu tô aqui, sem ninguém. Nossa, foda. Me sinto sem ninguém. E aí eu parei, olhei e falei assim, cara, que atitude foda que ele teve, né, cara? Porra. Que atitude humilde de reconhecer. É difícil. E o mais importante, ele viu que ele perdeu tudo, cara. Sim. Foi ele que perdeu. Ele perdeu o amigo, ele perdeu o hype, ele perdeu as coisas, porque ele meteu os pés pelas mãos. Você pode odiar uma pessoa, Renan. Você pode odiar uma pessoa, mas você não pode ofender a família de uma pessoa. Não, tá louco. Nunca. Você pode até ofender a pessoa porque você odeia o cara tanto, você fala, você é um isso, você é um aquilo. Tudo na bem, aí hora, você às paga vezes- a consequência depois. Isso. Fazer isso publicamente, você paga a consequência. Mas a família do cara não pode, cara. Não, Não. dessa forma tão profunda assim, tá E aí, maluco. não pode. E aí ele veio e pediu desculpas. E Mas eu tava que legal. tentando procurar aqui, Mauricião. Eu tava tentando procurar a foto. Vocês tiraram Vocês a três foto? tiraram? É. É essa que eu tô procurando aqui também. Você também. Eu E tô aí procurando. o Foi Du- aí que eu falei que me deu medo. Quem tirou? Você ele e o Julião? Não, o Foi Thiago ele. Barreto. Foi o Barreto, né? Thiago Barreto pediu pra tirar uma foto com a gente. Aí o Jorge veio, me abraçou assim e a gente tirou a foto do Mr. Santos. Tô tentando encontrar Mas essa por que foto. deu medo, Maurício? Porque do nada. Do nada ele veio. Do nada eu olhei assim que tava em volta do Renato, ali em Santos. O Júlio, ex-tretado. O Jorlan, que tiveram complicações. O Jorge. Tava todo mundo em volta do Renato. Caralho, Renato. Tipo, se não se Aí der eu bem, falei, se mata. velho, eu falei assim, eu acho que eles combinaram, tá ligado? Agora eu entendi. Tipo, é agora, entendeu? Sim. Caraca, hein, Renatão? Foi complicado, cara. É foda. É aquilo que a gente fala. Quando alguém se destaca muito no que faz, ele tá apto a tomar porrada, né? As pessoas me perguntam, Renato, não te incomoda você tá capa sim, capa não nos jornais de fofoca maromba? Eu falo, já me incomodou bastante. No começo eu sofria muito. Porque o problema não é o material que a pessoa trabalha ali e faz. O problema são as mensagens. É difícil, por exemplo, no começo, você pegar uma mensagem de alguém escrevendo assim, eu odeio o Cariani. Aí eu olhava antes e falava assim, cara, mas ele não me conhece. É. Ele nunca pegou na minha mão. Mas ele não nunca é falou assim. um oi pra mim. Como é que ele pode ter ódio de uma pessoa que ele não conhece? O que eu fiz pra ele? Ou o que eu transmiti pra ele ter profundo ódio? Sim. Então foi algo. Era algo que me incomodava muito. Hoje, o que eu penso? Quando eu vejo um cara escrevendo assim, ó, eu odeio o Cariani, eu vejo o seguinte e falo, poxa, tomara que eu tenha a oportunidade de conhecer esse cara, de ir numa feira de eventos, de ir em algum local onde ele esteja. Porque ele vai me conhecer, ele vai ver o cara que eu sou. Olha lá, ó. Achou? Ele achou. Maurício é ligeiro demais. Maurício é ligeiro demais. Tá aí, ó.
a foto do dia que a gente conversou lá. Olha isso. E detalhe, Resolvendo o resolvido. Aqui. Olha lá. Aí, Agora, ó o comentário. Thiago Barreto é naquele gente boa modelo. pra caramba. Olha os comentários. O que eu achava impossível aconteceu. Paz, melhor assim. Ah, o Donaire. Donaire o Big e Mafra. Paz. Mas esse é o... Isso aí. E qualquer dia o Jorginho tá aí pra fazer um treino com a gente no CT. Que agora ele me ligou, ele mora em Ribeirão Pires, mas eu tô alinhando aí pra ele vir fazer um treino. Exclusivo, hein? Aí, ó. Exclusivo. Vocês verão a treta... Mais uma, hein? Reconciliada, Renatão. Mas você sabe por quê? Eu vou te dar um conselho, Renan, que é um conselho pra galera. Bora. Resolva todas as suas arestas. Sim. Desamarre todas as suas correntes. Nem que isso você tenha que usar 1000 vezes o perdão. Nem que isso você tenha que engolir o seu orgulho. Sim. Mas resolva coisas, porque essa vida é única. E ela foi feita para você ser feliz e receber boas energias, não receber energias ruins. Eu fico feliz. Às vezes eu me pego chorando quando eu leio uma mensagem de motivação ou de carinho de algum fã. A energia que me transmite é algo tão maravilhoso que me ilumina meu dia. Sim. Só que eu também fico triste quando eu vejo um cara escrevendo que ele me odeia, sendo que ele nem me conhece. E às vezes ele me odeia porque ele ouviu essa história na época... E ele nem sabe... Não, e de repente ele acreditou no Jorge naquela época. Naquela versão. E ele falou, pô, eu não acredito, cara. Pô, o cara... E às vezes ele gostava de mim e ele se decepcionou. Pô, eu achava que o cara era mas ele é maior cara. Vacilão. Exato. E porque na verdade ele ouviu uma parte do que o cara criou na cabeça dele. Cada um cria, né? Eu nunca tinha tocado nesse assunto na internet. Sério? Juro pra você. Não é, Maurício? Nunca falamos sobre. Aí, Maurício, você puxou um ótimo entrevistador. Bom, depois do vídeo aí do Cariani, o Jorge Remy respondeu e falou um pouquinho aí sobre os bastidores dessa treta e deu o ponto de vista dele. Eu vou deixar o trecho para vocês conferirem e vocês comentam aí embaixo o que vocês acham, beleza? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like nesse vídeo porque ajuda demais e nos motiva a continuar produzindo conteúdo aqui para esse canal. Se inscreve se não for inscrito, é só descer a tela, clicar no botão de inscreva-se e ativar o sininho das notificações para ser avisado sempre que sair um vídeo novo. É isso, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e eu fui, marombeiros! Valeu! Que já fazem... Desde 2017, 2016, meados de 2016, 2017, já faz um tempo já, né? Deu muita repercussão na época. E, primeiramente, eu queria dizer sobre a esposa dele, né? Que ficou um negócio chato, realmente. Ficou muita coisa no ar, assim, que eu me expressei mal, eu não soube me expressar direito. Que é o seguinte, o Renato, eu conheço o Renato há mais de 20 anos. Conheço o Renato, conheço o Júlio há muito mais de 20 anos. A gente tem muitos amigos em comum. O Renato tinha loja lá em Diadema, eu sempre morei em Diadema. O Renato treinava na academia do Val, que era amigo meu, amigo dele, amigo do Júlio. Então eu conheço o Renato há muito tempo, não é de agora. Tá? E assim, quando eu falei da mulher do Renato e tal, eu nem conhecia a Tati ainda. A Tati, eu vim conhecer a Tati recentemente, né? Naquela época. Eu conheci a Tati fazia meses. E o Renato, eu conheci ele moleque. Conheci algumas namoradas dele da época. E quando eu me referi de traição, de alguma coisa assim do tipo, não me referi a Tati Cariani, eu me referi às outras namoradas dele que eu conheci, que eu tive ali vivência, eram minhas amigas também, né? A gente treinava junto, e então ele sabe muito bem do que eu estou falando, ele sabe que realmente eu conhecia as ex-namoradas dele. A gente não era muito próximo, eu e o Renato, eu era mais próximo do Júlio e do Val, mas o conhecia, né? A gente treinava muitas vezes na mesma academia. E aí o que acontece? Quando eu falei, eu me expressei de mulher, eu quis dizer das ex-namoradas dele, né? Que eu conheci. Na época que ele tinha loja lá em Diadema, o Júlio trabalhava com ele. E eu me referia a elas, eu não me referia a Tati Cariani. Então, se eu deixei no ar aí
que deu a entender que era ela, né? Não era, porque até então eu nem a conhecia, conheci a Tati fazia pouco tempo, e a Tati sempre foi uma pessoa que sempre me tratou bem, ela nunca me tratou mal, ela sempre, mesmo depois das tretas, né, que tiveram e tudo, a gente se encontrava em outros lugares, ela sempre me cumprimentou, então eu nunca tive problema nenhum com ela, né? E na real, quando aconteceu a treta, a gente fica nervoso, a gente fica bravo, e o cara quando fica nervoso ele fica burro, ele não pensa direito, né? E acabei falando coisas também da vida do Renato passada, daquela época que a gente era moleque, né, que diz respeito a ele, acabei colocando na rede também, peço desculpas a ele também, eu não deveria ter feito isso, porque até então não é da minha conta, né? Então, como eu falei, a gente fica nervoso, a gente fica burro e acaba colocando os pés pelas mãos aí nas palavras. E, então, se deu a entender disso, eu peço desculpas para a Tati Cariani, né? Quero dizer para ela que ela nunca me fez nada, eu a conheci há pouco tempo e hoje estou podendo me retratar aqui com ela, né? Perante a todo mundo que viu a situação na época, e dizer para ela que eu não tenho nada contra ela, que eu nunca quis o mal de ninguém, né? Foi uma briga que na época tomou uma proporção fora do comum, que não era para ter tomado, que se todo mundo tivesse se unido, ia sair um trabalho bem mais bonito. E aí a questão da treta, né, minha com o Renato, foi o seguinte, foi que na época eu era âncora da IBTV, né? Eu que era a linha de frente do canal na época, e aí o Renato me procurou, porque eu já tinha vários atletas na época, tava com o Peixe, com o Bruno, que os caras estavam destacadaço na época, entre outros atletas aí que eu tinha no meu cartel de coach, né? E aí o Renato me procurou para eu treinar ele. Aí eu passei a treinar ele, né, e vi que o Renato tinha um físico muito bom, que tinha muito potencial, né, para fazer vídeo. Era um cara que falava bem, articulava bem, e eu acabei chamando ele para gravar na IBTV. E aí ele veio gravar, inclusive o primeiro vídeo que a gente gravou foi costas e abdômen, né, primeiro vídeo, e deu muito bom esse vídeo, né, ele teve uma boa aceitação com a galera, o dono do canal gostou, acabou chamando ele para entrar no time, né, e eu super apoiei também que ele entrasse no time, que ia agregar muito isso. E aí o que acontece? Quando o Renato veio pro time, ele acabou conhecendo o Toguro, e aí através disso eles bolaram um esquema para fazer dos 120 dias lá, o projeto 120 dias e tal, e começou com as novelas, né? E o canal na época era um canal de bodybuilder, um canal de treino, era um canal de preparação, para mostrar a realidade ali do bodybuilder mesmo, de treino, de dieta, preparação, essas coisas. E aí o canal acabou tomando um rumo diferente, um rumo de novela, né, que no caso era o que o Toguro também fazia lá já no canal dele. Então o Renato e o Toguro se juntou. E aí o time da IBTV acabou se dividindo, entendeu? Muitos não gostaram, não gostaram da forma de vídeo que eles estavam fazendo, né? E gerou uma treta, não foi só comigo, gerou uma treta entre todo mundo. Só que como eu era âncora do canal na época, as pessoas vinham em cima de mim para eu poder me posicionar. Falar, você colocou o cara aí e tal, e aí como é que vai ficar, não sei o que esse cara aí, esse cara aquilo. Só que ninguém chegava nele para falar. Todo mundo chegava em mim e jogava no meu peito, para eu segurar a bronca. E eu acabei comprando treta dos outros também de lá de dentro, que não gostava dele. Não é todos, tá? Mas a maioria não gostava dele. E aí eu acabei comprando treta desse pessoal pra mim. Acabei chamando pra mim a responsabilidade, né? E na época também, eu era preparado pelo Júlio,
né? Eu sou ainda muito amigo do Júlio. A gente só não tá próximo mais como era antes, né? Então o Júlio me preparava, eu era amigo do Júlio, eu não era amigo do Renato. O Renato, a gente estava fazendo um trabalho juntos, né? A gente era amigos de profissão. E como ele tinha também me contratado para treinar ele, então ele estava me pagando para eu treinar ele, então era trabalho. Aí o Júlio chegou e me chamou um dia e falou assim: meu, o que você tá fazendo com esse cara aí? Tá gravando com esse cara, meu? Esse cara aí não vale nada, hein? Esse cara aí vai dar mancada com você vai ver. Ó, esse cara aí, eu peguei e falei para ele: Júlio, o que eu tenho com o Renato é profissional, eu sou seu amigo, mas o que eu tenho com ele é profissional. E ele tá no canal agora, a gente está trabalhando junto e ele também me paga para treinar ele. Então eu não posso largar o cara de mão por conta de uma treta que você tem com ele. Beleza, até aí tranquilo, normal. Foi passando o tempo, né, que começou a ter todas essas tretas e tal, aí tem mais a treta do Júlio, aí o Renato também era tretado com um amigo meu, que é o Val, né, já tinha uma treta lá de moleque, lá atrás os dois, e aí eu peguei tudo isso, acabei comprando treta do pessoal da IBTV, acabei comprando treta do Júlio, né? O Júlio não pediu para eu comprar treta nenhuma, ele só me avisou, né, que como ele não gostava, todo mundo sabe hoje abertamente que eles não se gostavam, que eles eram inimigos mortais, né, rivais mesmo. Então eu não tô falando aqui, tá, que o Júlio pediu para eu me revoltar contra o Renato, nada. Aí acabou juntando tudo aquilo e eu acabei comprando a briga de todo mundo e brigando com o Renato. E aí veio aquela confusão toda que deu, né? Uma puta de uma confusão desnecessária, né? Que hoje a gente tem que aprender que a gente não deve comprar a briga de ninguém, porque a gente não vai chegar a lugar nenhum com isso, que hoje o que aconteceu, eles são melhores amigos, estão conversando, eu que comprei a treta lá atrás, fiquei mal, né? Não fiquei mal com o Júlio, mas fiquei mal com o Renato. E os caras na época que tinha bronca do Renato dentro do time da IBTV, que viu que ele estava se destacando, que ele estava gravando mais, que a bola estava indo pro lado dele do Toguro, o que os caras fizeram? Abandonaram, deixaram de lado aquela birra que eles tinham naquela época e se bandearam pro lado de lá, né? Só que na falsidade, eu já não consigo fazer isso, eu já não consigo ser falso. Se eu fosse falso, naquela época eu faria a mesma coisa, estaria batendo nas costas dele até hoje e chamando ele de meu amigo. Só que eu não consegui ser falso, entendeu? Igual algumas pessoas que estavam dentro do time. E assim, a gente vê que isso não levou a gente a nada. E aí na questão também que eu falo do Renato Talarico, é que como eu falei, a gente se conhece há muito tempo, então a gente conhece histórias da gente de quando a gente era moleque. O Renato tinha 23 anos na época, e eu era muito amigo do Val, ainda sou amigo do Val, que o Val tinha uma academia Jump, que ficava ali em Diadema, eu treinava lá, foi um dos caras que me colocou no meio, no bodybuilder, foi um dos caras que me apresentou a primeira dieta, ciclo, essas coisas, foi ele que me iniciou. Então, vou mandar um beijo pro Val aí, né? E o cara muito gente boa também, gente fina, só que eles acabaram tretando na época por conta de mulher, porque o Val tinha uma mina, né? E tinha um filho com essa mina na época, e o Renato era amigo do Val, ia na casa do Val, treinava lá e tudo. Então o que acontece? Treinava na academia do cara e tal. Então o que acontece? O Val terminou com a mina dele, e aí o Renato acabou ficando com a mulher dele. Entendeu? Só que isso aí, mano, foi coisa que quando os caras eram moleques, velho. Bem moleque. O Renato era bem moleque e tal. E, mano, coisa de muito antiga. Então, os caras eram moleque, acabou rolando essa treta aí e tal, e então acabou o Renato ficando como talarico. Entendeu? Então, como ele já tinha um histórico lá atrás dessa treta, que eu presenciei, que eu conheci os dois, então fiquei meio naquela. E na época que eu estava treinando o Renato,
a minha esposa estava em preparação também, estava treinando e tal. Então aí às vezes estava treinando o Renato lá tal, tinha bastante gente que ficava em volta e tal. Pessoas até mesmo do próprio grupo, né, da IBTV, vieram chegando em mim e falar assim, eu vi o Renato elogiando a Thaís aí, eu vi o Renato elogiando a Jumentinha, falando que ela tá com a perna grossa, o glúteo, tal, não sei o que, e é toda vez que você se afasta e tal, fica esperto, e não sei o que, papapá. E aí a gente já tá nervoso, já tá naquele calor da emoção e acaba pegando coisas que não tem nada a ver e colocando no meio, pegando coisa do passado do cara, que se o cara teve problema com as ex-namoradas, teve problema com o amigo lá, a gente não tem nada a ver, entendeu? E daí acabei colocando tudo, né, num pacote e aí acabei atacando ele via dos vídeos, né, chamando ele de talarico e tal, falando que ele deu em cima da minha esposa, porque na verdade, naquela época, ninguém queria ver eu bem com ele, o pessoal queria atacar, porque o pessoal também tinha raiva dele, então vinham, falavam umas coisas, né, e aí acabava tendo uma visão de que ele estava dando em cima da minha mulher, sendo que ele mesmo, numa postagem uma vez, colocou lá, falou assim, o que tem de mais eu elogiar uma pessoa, falar do físico dela, que o físico dela tá bom, que a perna dela tá boa, que o glúteo dela tá bom, e o que eu tô assediando nessa parte? Em que eu tô assediando, né? Só que naquela época, como já tinha aquele histórico lá de moleque, né, e a galera também pilhando, acabei jogando isso daí também na rede. Então, o que a gente aprende? Não compra a treta de ninguém, não ataca ninguém por causa de uma briga, porque que foi que aconteceu? O Júlio voltou a conversar com o Renato, eu fiquei mal com o Renato, tudo esse tempo aí, né? Eu acabei atacando o Renato de uma forma inadequada, que acabou gerando uma confusão, como se eu tivesse atacado a família dele e tal, e deu essa merda toda aí. E hoje tá tudo bem, então as pessoas lá atrás que compraram a nossa treta, tanto do meu lado quanto do lado dele, tá acontecendo com elas a mesma coisa que aconteceu comigo, ele e o Júlio, entendeu? Então hoje a gente está se falando e as pessoas que tomaram as dores acabaram tomando as dores em vão. Então o que acontece? Se vocês vê alguém tretando, né, no meio maromba, pessoas que já eram amigas, até pessoas da sua própria família, tudo não toma parte de ninguém. Se ambas das pessoas não fizeram nada para você, não toma parte de ninguém. Porque um dia elas vão voltar a se falar, vão se entender e você vai ficar mal, porque você vai falar, porra, eu fui lá, ataquei, xinguei a pessoa, fiz aquilo, tal, e hoje as pessoas estão se falando. E isso não quer dizer também que as pessoas estão brigando ali, estão discutindo, tiveram uma desavença entre elas, que essas duas pessoas são ruins. Um é ruim, o outro é bom, não quer dizer, porque a briga deles é entre eles ali. Então isso não quer dizer que eu sou ruim, não quer dizer que o Júlio é ruim, não quer dizer que o Renato é ruim por ter brigado com o Júlio ter brigado com o Renato, eu ter brigado com o Renato. Isso não quer dizer que nós somos pessoas ruins. Nós somos pessoas boas, nós temos família, né? Nós temos mãe, nós temos pai, temos filhos. Então, as pessoas que nos conhecem sabem que a gente não é uma pessoa ruim. E aí você também aí fica comprando treta dos outros, atacando. Às vezes você tem até uma treta dentro da sua casa e fica se intrometendo na treta dos outros aqui fora, dando palpite, falando que fulano é ruim, só que você não tá vendo a treta que você tem dentro. Então você não tá sendo diferente de mim, dele, nem de ninguém, porque você tá atacando aí também, tá comprando uma treta que não é sua, entendeu? Tá atacando pessoas que são pessoas boas, por mais que elas estão ali num debate ali entre elas, são pessoas boas, então não compra a treta de ninguém. Aprende com isso, entendeu? Aprende com essa história da gente aí, que não vale a pena você tomar parte de lado de ninguém. Sabe o que vale a pena nessa vida? É respeitar. Respeito é tudo, respeita a pessoa como ser humano, como profissional, como pai, como mãe, como filho. Isso é o mais importante. Então, assim, falando também do filho do Renato,
Eu não lembro de ter chamado ele de mongoloide, assim como o Renato disse, mas tudo bem, você está falando, provavelmente ele deve ter visto alguma coisa nesse contexto. Mas eu não tenho nada contra o moleque, entendeu? O que aconteceu na época foi o seguinte, rolou a treta, ele veio me atacar nas minhas redes sociais, né? Aí como ele veio me atacar nas minhas redes sociais, eu ataquei ele, entendeu? Naquela época eu estava muito nervoso e, claro, ele está no direito dele, que é pai dele, ele vai querer defender o pai dele, assim como minha filha me defenderia também. Só que eu não tenho nada contra ele, eu vi ele uma vez, né, num churrasco que a gente fez de confraternização. Ele sempre foi muito bacana, um moleque muito articulado, muito inteligente, né? Então não tem que falar do moleque, então porque o moleque é adolescente, é criança, e ali estava se envolvendo ali numa treta de adultos ali, então se eu falei alguma coisa do tipo também, quero pedir desculpas para ele. Pedir desculpa pro Renato também, por ter abordado coisas da vida dele lá atrás que não tinha que ter falado, né? Que aí que diz parte da vida dele, de quando ele era moleque, de quando ele não era, é problema dele. A Tati Cariani, eu não a conhecia na época, então a mulher, que no caso deu a entender que era ela, não era ela. Eram outras meninas que eu já havia conhecido, que o Renato já tinha namorado. Então, para deixar bem claro aqui, pessoal, que eu não sou uma pessoa ruim, né? As pessoas que me conhecem, que me acompanham aqui no meu Instagram, que estão comigo direto, sabem da minha índole, né? Do meu caráter. Eu não sou uma pessoa interesseira, eu não estou aqui para pegar hype de ninguém, porque já faz muito tempo que a gente fez amizade, o ano passado, né, que a gente voltou à amizade, a gente já se falou, né, Renato já me chamou para treinar no CT, eu não fui por falta de tempo, porque na época que a gente fez amizade eu estava de mudança, eu não estava conseguindo treinar, e mudança é complicado, eu cuido de mais de 50 animais aqui, que eu tenho na minha casa, gato, cachorro, eu tenho muitos animais que eu cuido, então até adaptar esses animais na outra casa, a organizar tudo minhas coisas, né, deixar tudo certinho, eu demorei muito tempo, voltei a treinar dia 10 de janeiro, né, então não tive tempo de né, até mesmo entrar em contato, falei com ele uma vez só, né? E aí a questão da nossa reconciliação foi o seguinte, foi no Mr. Santos, né? Em Campinas eu não consegui ir no campeonato em Campinas que ele virou pro. Ele falou que foi no campeonato de Campinas, mas não foi tudo num dia só. Foi no Mr. Santos. Eu estava no backstage com o meu atleta, né? E aí o Renato estava também no backstage lá com os atletas dele, e estava com o Júlio também, e eu estava sentado na escada, lá é uma quadra onde tem a arquibancada assim em volta, então você sobe, e eu estava lá em cima com o meu atleta. E aí na hora que ele passou, ele estava com o Júlio ali conversando, ele me viu. E na hora que ele olhou para mim, eu estava olhando para ele na mesma direção. E aí ele pegou e subiu as escadas, foi até mim, me deu a mão, né? E hoje eu sou completamente outra pessoa, eu sou uma pessoa melhor hoje, eu não guardo mágoas de ninguém, eu procuro não arrumar treta, pode ver que depois disso aí, não tive mais treta com ninguém. O pessoal fala que eu sumi, mas eu não sumi, eu tô sempre aqui. Estive sempre aqui no meu Instagram, fazendo o meu, como sempre. Então, outra pessoa, ele veio me dar a mão, eu estendi a mão para ele veio me parabenizar, né, pelas conquistas que eu tive no mesmo ano, que foi o campeonato do Música e Conte, no começo da pandemia, que foi dia 21 de maio, onde eu fui campeão da Master, né? Eu fiquei em segundo lugar na Sênior e em segundo lugar na Novice, no Música Contest de Campinas. E aí ele veio me parabenizar por isso, porque eu já vinha de lesão, eu tinha quebrado o braço, quando ele veio treinar na IBTV, eu estava parado, eu fiquei 2 anos e meio sem treinar, sem fazer nada de exercício, né?
eu fiquei muito tempo sem movimentar a mão, com a mão parada, porque lesionou o nervo radial e o lunar. Então, o que acontece? Ele viu, né, a minha volta, viu que eu competi e veio me parabenizar por isso. Eu achei muito bacana da parte dele, né? Eu agradeci. E depois disso a gente ficou ali no backstage e tal, aí olhava, trocava uma ideia, e depois quando os nossos atletas foram subir no palco, pegou e foi todo mundo lá pra frente, lá onde no camarote do Muscle Contest, né? E aí ficou todo mundo sentado ali junto, o Júlio, tava até Jorlan na época, né, o Thiago Barreto, o Alcione, ele sentado, o cameraman dele, que é o Maurício, tava todo mundo sentado ali. E aí tocou no meu coração, né? Falou assim, vai lá, senta do lado do cara, se tiver que falar alguma coisa pra ele, você fala, se tiver que pedir desculpa, você pede. Aí eu peguei e sentei do lado dele lá, né? E peguei na mão dele, falei pra ele, preciso falar algumas coisas pra você, eu quero também te parabenizar por tudo que você tem feito pelo esporte hoje, o cenário do esporte hoje né? É muito melhor do que antes de você entrar. Então você tem feito muito bem para o esporte e quero te parabenizar com isso, né? E isso aí é mérito seu, isso é um dom seu que não tem como ninguém tirar, entendeu? Então, assim, parabenizei ele por isso e falei, questão da sua família, eu quero pedir desculpa. Eu devo desculpas, né, à sua família, e se um dia eu puder me retratar, né, falar para você o porquê de tudo aconteceu, o porquê de tudo que eu falei, eu queria ter essa oportunidade, mas não quero falar isso agora, né, quero agora só te pedir desculpas mesmo e deixar tudo claro. Ele falou assim, Jorge, sabe qual que é o bom de tudo isso? O bom de tudo isso é que a gente voltou à amizade, cara. Eu gosto muito de você. Você é uma pessoa boa. Você é um cara bom. E eu sei que você é um cara bom. E na época que eu mais precisei na minha vida, que eu estava mal na minha vida, você foi o único cara que me estendeu a mão, que me ajudou. Então isso foi legal. Tanto da minha parte, né, de reconhecer, quanto da parte dele. Isso fez eu crescer como ser humano, né? E eu fiquei muito feliz na hora ali por ter tomado essa atitude, por ter expelido aquela coisa de ruim, aquela angústia no coração que eu tinha dele, né? Isso aí é muito bom quando isso acontece. Então, se você tem aí também mágoa no seu coração de alguém, você tem que pedir perdão, se você tem que perdoar, faça isso, porque isso aí vai fazer muito bem para você. E hoje eu tô uma pessoa leve, entendeu? Estou uma pessoa mais tranquila, a minha religião me ensina muito isso, eu vou em rituais de ayahuasca, né, que acaba me ensinando muito isso, então eu acabei aprendendo que a gente tem que ter respeito pelo ser humano. Enquanto a gente tiver respeito uns pelos outros, a gente vai conseguir ter uma vida muito melhor, tá? Sem treta, sem briga, sem angústia, sem desilusão. Então, pessoal, vocês aí que gostam de ver desavença, gostam de ver treta, né? Infelizmente, dessa vez não tem treta, dessa vez tem reconciliação, é uma treta passada, que já passou, que a gente acabou se entendendo, né? Então, esses haters que só querem ver desavença, que acabam vindo na minha rede social para me atacar, as pessoas que vêm elogiar não, que claro que um elogio a gente sempre entende que aquela pessoa é do bem, que aquela pessoa gosta de ver as pessoas em paz e harmonia. Agora as pessoas que vêm atacar, né, que ainda vêm comprar treta, elas não aprenderam nada com isso, porque não é uma treta, é uma coisa que a gente resolveu. Então não tem treta, a treta foi no passado. Então se você vem hoje na minha rede social me atacar de uma treta que a gente teve no passado, que a gente resolveu hoje, você está cometendo os mesmos erros cometidos lá atrás, entendeu? E vai acontecer com você a mesma coisa que aconteceu com os meus seguidores, os seguidores dele, que compraram a treta, e hoje a gente está se falando,
Que nem aconteceu comigo lá, comprei a treta do meu amigo Júlio, não estou falando que o Júlio pediu para comprar a treta de ninguém, mas a gente é amigo, a gente acaba comprando treta. Mas a gente tem que aprender que a gente não se deve comprar a treta de ninguém. Acabei comprando a treta e eles hoje são melhores amigos, entendeu? Então assim, não vale a pena. Então não adianta você vir aqui no meu Instagram me atacar, tá? Como veio muitas pessoas ontem me atacar de uma coisa que a gente resolveu. O que vocês deveriam fazer com isso? Pegar de aprendizado, ver que falar, caramba, que legal, os caras se resolveram, olha, não é impossível, né? A gente se retratar, a gente perdoar, a gente pedir perdão, não é impossível. Isso só vai fazer a gente crescer como pessoa, a gente ser uma pessoa melhor. Isso é muito importante para o ser humano, tá? Não é só brigar, bater no peito, ser o valentão, ser o machão, não. O cara que é homem, o cara que é valente, o cara que é macho, ele tem que saber que errou e pedir perdão. E tem que saber também que se ele tiver que perdoar, ele tem que perdoar para ele ser uma pessoa melhor. É só assim que você vai viver em harmonia. A valentia não vale de nada. O que vale hoje em dia é respeito. Respeito e amor ao próximo. É isso que vale. Tá bom, galera? Então, eu quero pedir desculpas para todos os meus seguidores e todos os seguidores dele. Quero pedir desculpa para a família dele e novamente aqui pedir desculpa para ele se eu errei dessa maneira, né? E que hoje as coisas são diferentes e a gente tem que sempre ir evoluindo cada dia mais e mais e mais, tá bom? Obrigado, Notícias Marombas, pela oportunidade novamente de estar me retratando aqui e estar mostrando para as pessoas, né, um pouco o meu lado, que eu acabei mostrando errado naquela época. Muitas pessoas acharam que eu era um mau caráter, uma pessoa ruim, uma pessoa de má índole, e não é isso que eu sou, tá bom? Eu quero o bem de todo mundo, como na época da IBTV, quando eu era âncora lá, quando eu era do canal, eu queria ver todo mundo gravando comigo, eu já era um caçador de talentos, coloquei meus amigos tudo para gravar, eu queria ver aquela época todo mundo bem, eu agarrei todo mundo, peguei na mão de todo mundo e trouxe comigo. Eu queria ver todo mundo realmente bem, todo mundo ali que tem potencial, que tinha potencial na época, todo mundo em alta, não só eu, né? E questão também de falar que eu tenho inveja do Renato, eu nunca tive inveja do Renato, pelo contrário, eu sempre quis ver o bem dele, eu sempre admirei ele por tudo que ele tem, né? E eu queria ver mais e mais, e eu sabia que ele tinha muito potencial, ele era um cara muito articulado nas palavras, era um cara que falava muito bem e estava com físico surreal, ele sempre teve um físico bom, estava com físico surreal na época. Se eu tivesse inveja dele, eu nunca iria chamar ele para gravar comigo no canal, entendeu? No entanto, que eu falei para ele, vamos gravar que vai dar bom, mas você tá com físico foda, tal, você fala bem, então vai dar bom o vídeo, vamos gravar. E deu o que aconteceu aí, ó. Hoje o Renato é a pessoa que ele é por conta de um vídeo que eu chamei para ele gravar comigo, que era Abdômen Costa. Ele acabou aderindo ao time da IBTV e hoje ele tá aí, entendeu? Então eu nunca tive inveja do Renato, eu sempre tive admiração por ele, né? E aí essa admiração acabou tomando uma desproporção inadequada na época e acabou gerando toda essa confusão, tá bom, pessoal? Então, pessoal, isso aí também gerou ataques à minha família, né? Muitas pessoas vieram me atacar, atacaram minha filha também, atacaram minha esposa, né? De formas muito agressivas, né? Quando saiu também o vídeo ontem aí no podcast, as pessoas vieram atacar novamente, entendeu? Então isso daí gerou uma confusão na família dele, tanto quanto na minha também, né? E então é um negócio que a gente tem que aprender com isso. Se a gente não aprender com isso, a gente não vai conseguir ser um ser humano bom nunca, porque isso acaba afetando a nossa família, né? Isso vocês têm que entender também. Vocês que gostam que é hater, que gosta de confusão, você tem que ver que as pessoas têm família, tá? Então tem que respeitar. Assim como deu uma conotação errada aí de que eu desrespeitei a família dele,
vocês estão desrespeitando minha família também, tá bom? Então eu peço compreensão e novamente peço desculpa a todos os seguidores, tanto do Renato quanto os meus, que acabaram comprando uma treta que não são de vocês, e hoje a gente está bem, né? E eu quero que vocês também, toda a mágoa que vocês tiveram aí durante essa treta no coração, que retirem ela e que vivem uma vida mais tranquila agora com essa reconciliação, tá bom? Muito obrigado.